Revelações do Apocalipse, uma jornada através dos tempos. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é um enigma que fascina e intriga a humanidade há séculos. Repleto de imagens vívidas e simbolismos complexos, o Apocalipse oferece uma visão poderosa do fim dos tempos e do triunfo final do reino de Deus. Escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, o livro é uma mensagem de esperança e encorajamento para os cristãos perseguidos. A palavra Apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelação ou desvelamento. Longe de ser um livro de terror, o Apocalipse é uma mensagem de esperança e uma garantia da vitória final de Deus sobre o mal. No entanto, a linguagem simbólica e a natureza complexa do livro têm gerado muitas interpretações e debates ao longo da história. Compreender o contexto histórico do Apocalipse é crucial para interpretar suas mensagens. No século I, o Império Romano representava uma ameaça constante aos primeiros cristãos, que enfrentavam perseguição e martírio. O Apocalipse servia como fonte de conforto e esperança em meio à adversidade. Neste contexto de tribulação, o Apocalipse surge como um farol de esperança, um testemunho da soberania de Deus. É uma mensagem atemporal que ressoa com aqueles que buscam significado e esperança em meio aos desafios da vida. Os Cavaleiros do Apocalipse, arautos do fim dos tempos. Um dos símbolos mais reconhecíveis do Apocalipse são os 4 cavaleiros, descritos no capítulo 6. Esses cavaleiros, cada um com sua própria cor e simbolismo, representam diferentes aspectos da tribulação que precederá o fim dos tempos. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista e a falsa paz. Ele representa o surgimento de falsos profetas e líderes que enganarão as nações com promessas vazias, como um lobo em pele de cordeiro. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, representa a guerra e a violência. Ele simboliza a escalada de conflitos e derramamento de sangue que marcarão os últimos tempos, como uma ferida aberta que não cicatriza. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, representa a fome e a escassez. Ele simboliza a quebra dos sistemas econômicos e a falta de recursos básicos, levando à miséria e ao desespero, um aperto no coração de quem não tem o que comer. Por fim, o quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo, representa a morte e a destruição. Ele simboliza a propagação de doenças, pestes e calamidades naturais que assolarão a terra, ceifando inúmeras vidas, como a sombra da morte que se aproxima. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são um prenúncio sinistro dos tempos de tribulação que antecederão o retorno de Cristo, um lembrete da fragilidade da ordem mundial e da necessidade de estar preparado espiritualmente para os desafios que se avizinham, como quem se prepara para uma tempestade. A marca da besta, símbolo de submissão e rebelião. Outro símbolo enigmático do Apocalipse é a marca da besta, descrita no capítulo 13. A besta, uma figura que representa o mal e a tirania, exigirá que todas as pessoas recebam sua marca na mão direita ou na testa. Aqueles que se recusarem a receber a marca enfrentarão perseguição e exclusão econômica. O número 666 está associado à besta e à sua marca, embora seu significado preciso permaneça um mistério. Alguns a veem como um símbolo literal de um sistema de controle governamental ou econômico, enquanto outros a interpretam como uma representação metafórica da apostasia espiritual. Independentemente de sua interpretação, a marca da besta representa a escolha final entre seguir a Deus ou o mal. A recusa em receber a marca da besta representa a fidelidade inabalável a Deus, mesmo em face da perseguição. As trombetas do julgamento. Prenúncios da ira divina. As 7 trombetas do julgamento são um elemento central do Apocalipse,
descrevendo uma série de eventos catastróficos que abalarão a Terra como prelúdio do juízo final, como um terremoto que sacode as estruturas. Cada trombeta anuncia uma nova onda de devastação e sofrimento, uma demonstração tangível da ira de Deus contra a maldade e a iniquidade da humanidade, como um trovão que ecoa após um raio. A primeira trombeta anuncia uma chuva de fogo e granizo, incendiando florestas e devastando plantações, como brasas caindo do céu. A segunda trombeta desencadeia um grande terremoto, lançando uma montanha flamejante ao mar, contaminando as águas e dizimando a vida marinha, como um caldeirão fervente. A terceira trombeta traz consigo uma estrela gigante, chamada Absinto, que envenena rios e fontes de água, espalhando morte e desespero, como um veneno que se alastra. A quarta trombeta escurece o sol, a lua e as estrelas, mergulhando o mundo em trevas parciais, como um véu negro sobre a terra. A quinta trombeta libera uma praga de gafanhotos demoníacos que atormentam os habitantes da terra com picadas agonizantes, como um enxame de agulhas. A sexta trombeta desencadeia um exército de cavaleiros demoníacos que matam 1/3 da humanidade, como uma horda de demônios sedentos por sangue. As 7 trombetas do julgamento são um prenúncio aterrorizante da ira de Deus contra o pecado e a rebelião, um chamado ao arrependimento e à mudança de vida, antes que seja tarde demais, como um sinal de alerta para a humanidade. Taças da ira. Desvendando a justiça divina. Após as 7 trombetas do julgamento, o Apocalipse descreve as 7 taças da ira, uma série de julgamentos ainda mais intensos e devastadores que serão derramados sobre a terra, como um dilúvio de fogo e enxofre. As 7 taças representam a ira de Deus contra aqueles que se recusaram a se arrepender de seus pecados e persistiram em sua rebelião contra ele, como um juiz que profere a sentença. A primeira taça desencadeia úlceras malignas e dolorosas sobre aqueles que carregam a marca da besta, como chagas que corroem a carne. A segunda taça transforma as águas do mar em sangue, matando toda a vida marinha, como um mar de sangue. A terceira taça transforma as águas doces em sangue, tornando-as impróprias para consumo, como um rio de dor. A quarta taça intensifica o calor do sol, causando queimaduras e sofrimento insuportáveis, como um forno aberto. A quinta taça mergulha o mundo em trevas totais, aumentando o caos e o desespero como uma noite eterna. A sexta taça seca o rio Eufrates, abrindo caminho para os exércitos do Oriente se reunirem para a batalha do Armagedon, como um tapete vermelho para a destruição. A sétima taça desencadeia um terremoto colossal, dividindo cidades, destruindo ilhas e causando devastação global, como se a própria terra se rebelasse. As 7 taças da ira são um testemunho da justiça e da santidade de Deus, demonstrações tangíveis de sua ira contra o pecado e a rebelião, um lembrete de que ele não pode ser escarnecido. Armagedon. O confronto épico entre o bem e o mal. O Apocalipse atinge seu clímax com a descrição da batalha de Armagedon, o confronto final entre o bem e o mal, como o último ato de uma peça. Armagedon, um termo simbólico que representa um local de batalha decisivo, será o palco da batalha final entre os exércitos de Deus, liderados por Jesus Cristo, e as forças do mal, lideradas pela besta e seus seguidores, como um campo de batalha onde o destino do mundo será decidido. A batalha será travada com uma ferocidade e intensidade inimagináveis, envolvendo nações do mundo inteiro em um conflito apocalíptico, como uma tempestade que varre a terra. Anjos poderosos lutarão ao lado dos exércitos de Deus, enquanto demônios terríveis se juntarão às fileiras da besta, como uma luta entre o céu e o inferno. A terra tremerá, os céus se rasgarão, e o próprio ar ficará denso com o cheiro de sangue e pólvora, como se o mundo estivesse para acabar.
Apesar da fúria da batalha, o resultado já está decidido. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, triunfará sobre as forças do mal, derrotando a besta e seus exércitos, como um leão que vence o inimigo. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, onde serão eternamente atormentados, como um castigo eterno. Aqueles que escolheram seguir a besta também serão julgados e condenados ao mesmo destino, como o joio que é separado do trigo. A batalha do Armagedon marcará o fim da tirania, da opressão e do mal, abrindo caminho para o estabelecimento do reino eterno de Deus, um novo começo para a humanidade.